Realização. Nazarick, perto do lago do sexto andar. Escritores, poetas e músicos têm feito muito alarde sobre os costumes de homens e mulheres entrelaçados em um abraço desejoso ao longo das eras sem fim, e como Mare começou a descobrir quando um toque sem mana tinha um poder inimaginável, eles não fizeram tanto alarde sem um bom motivo. Zixi exerceu grande cuidado em permitir que fosse lentamente despida, quando apenas seu cabelo preto e branco a escondia das costas, e seu vestido azul celeste caiu na grama escura da sombra. Ela saiu dele e o chutou para longe. Ela ficou de costas para ele, e deixou sua mão tocá-la. Não havia nada sexual no lugar que ele tocou, era apenas o espaço central entre suas omoplatas. Mas ela sentiu o toque de seus olhos heterocromáticos tocar muito, muito mais. O tempo lhe parecia estranho, um instante ou uma eternidade, poderia ter sido qualquer um e ela não conseguiria descrever a diferença. Ela passou várias vidas de homens sendo imbatíveis, sem iguais, apenas para ter sua invencibilidade esmagada por uma criança que agora era um homem crescido, e em quem os desejos de um homem agora estavam crescendo. A palavra feminino nunca tinha sido muito usada antes com ela, nem mesmo por ela mesma, e houve um tempo em que ela teria zombado da própria noção, mas agora, sob os olhos do vencedor de 150 anos antes, ela pensava naquele sentimento de feminilidade com bastante força, enquanto o antigo feitiço, aquele que não exigia nenhuma educação mágica para ser lançado, caía sobre ambos. A mão dele percorreu as costas dela com fascínio, apenas as pontas dos dedos, mas mesmo assim foi um toque emocionante. Ela virou o rosto para a esquerda, de modo que pudesse olhar por cima do ombro para ele. Devo me virar? Ela perguntou, convidativa. Ele não conseguia formar palavras, apenas assentia, suas orelhas élficas se contraíam em antecipação. Ela se afastou de seu toque, apenas um passo, mas poderia muito bem ter sido um abismo para ele. Ela se virou lentamente e então voltou para sua mão ainda estendida. Agora ela caiu sobre seu seio esquerdo, e seus olhos, ainda fascinados, se arregalaram. Não é, como seus livros? Ela perguntou com um sorriso perplexo enquanto suas mãos envolviam aquele único que os conectava. Eles não fizeram justiça. Ele sussurrou como se estivesse possuído. Eu posso não ser uma pedra falante. Ela sussurrou em resposta divertida, mas há pelo menos 2 pedrinhas duras que você pode gostar. Ela disse e moveu 2 dedos dele sobre seus mamilos. Da perspectiva dele, ela estava absolutamente certa. Nós podemos, no entanto, fazer muito, muito mais do que tocar. Ela disse, encorajadoramente, para isso, no entanto, você também teria que se despir. Você gostaria que eu te ajudasse? Ela perguntou gentilmente. Novamente ele assentiu, sua habilidade de formar frases, mesmo as gaguejadas, parecia ter desaparecido. Ela se aproximou, o braço dele recuou, permitindo que ela se aproximasse, mas nunca quebrou a conexão entre o corpo dele e o dela. Gradualmente ela trabalhou, indo devagar, parando toda vez que sentia hesitação, e prosseguindo apenas quando sentia relaxar confortavelmente. Ir tão devagar era um tormento delicioso que mantinha a expectativa crescendo, e She queria rir da urgência de seus anos mais jovens, tão ansiosa, tão apressada. Isso era muito melhor. Deixando o tempo passar, deixou o desejo crescer, e quando ela tirou seu último sapato e o jogou de lado, ela finalmente se levantou para admirar o belo espécime masculino que estava na sua frente. Ela estendeu a mão. Seu primeiro impulso foi alcançar o cajado que a natureza lhe dera para carregar, mas sentindo que isso seria muito cedo, ela tocou seu peito e se deixou estender um abraço que uniu seus lábios e seus dedos para mais de sua exploração gradual um do outro. Como um país desconhecido cheio de iguarias novas e até então desconhecidas, eles experimentaram cada tempero e gesto. Ela sentiu finalmente a ousadia de sua mão crescer quando ele estendeu a mão e tocou sua feminilidade. Ela engasgou em seu ouvido, mas sussurrou apenas mais, permitindo que ele se familiarizasse com ela intimamente. Ele também foi tocado e não vacilou desde o momento em que a mão dela envolveu seu cajado e o acariciou lentamente. Você é lindo. Ela sussurrou. Eu sou como meu Criador me fez. Ele disse simplesmente. Eu contarei isso também ao seu filho. Ela sussurrou e beijou todo o corpo dele até ficar de joelhos. Os olhos dele se arregalaram,
Ele tinha alguma ideia do que ela estava prestes a fazer pelos livros, mas estava tão impressionado que estava prestes a dizer para ela parar, até que os lábios dela o engoliram, e as palavras morreram em sua língua enquanto ele pensava: ok, cale a boca, Mary. Deixa a moça fazer o que quer. Ela não teve vergonha de atiçar o fogo dentro do guardião elfo negro, e finalmente tudo o que ele conseguiu fazer foi dizer a ela: deite-se. Ela obedeceu, ainda que lentamente, deitando-se de costas e abrindo-se para o calor do abraço dele. Ela o guiou então, como fizera em todas as outras coisas até aquele momento, e sua exploração do corpo dela aventurou-se em uma nova terra, aquela que estava dentro dos guardiões de Nazarick. Havia 3 anunciados como os maiores gênios: Demiurgo, Albedo e ator de Pandora, Mary. Embora não fosse um gênio como os outros 3, era inteligente por si só, e provou ser um estudioso rápido, aprendendo o ritmo da dança mais antiga da natureza sob a orientação de uma professora muito entusiasmada. Quando o prazer deles transbordou para o clímax, Mary desabou sobre Zesti como se estivesse exausta de uma batalha feroz. Ele não estava sozinho respirando com dificuldade, ela também, mas conseguiu rir quando ele desabou e disse a ele, a apenas uma polegada de sua orelha: eu não fiz você trabalhar tanto quando me derrotou da última vez. Ele corou e riu da piada dela. Espero que você não seja derrotada agora tão facilmente quanto foi naquela época, porque estou pronto para ir de novo. Ele disse com entusiasmo. As coxas dela subiram e suas pernas se engancharam ao redor dele. É melhor você estar. Ela piscou seu olho branco e colocou os braços ao redor dele também. Quando amanheceu, eles acordaram e ainda estavam entrelaçados como videiras em volta de uma grande árvore. Mary se levantou relutantemente, então se abaixou e ajudou Zesti a se levantar. Aura estava certa sobre uma coisa. Ele disse enquanto caminhava em direção à água do lago para se banhar. Zesti levantou uma sobrancelha. Mencionar sua irmã enquanto está nu com outra mulher é um pouco estranho. Ela criticou. Ele sorriu, talvez, mas relevante desta vez, algo que ela me disse. Ele disse enquanto descia mais fundo nas águas para limpar os esforços da noite de sua pele. O que é? Zesti disse enquanto entrava na água atrás dele. Eu disse a ela que sempre poderia dizer não e ela respondeu que os homens, em geral, não faziam isso. Ele disse, ainda segurando o sorriso enquanto molhava o rosto. Posso ter minhas diferenças com sua irmã, mas nisso, bem, ela está certa. Alguns anos atrás, algumas franquias da lanchonete de Vanisa começaram a aparecer na minha província. Elas oferecem algo chamado chips e são trazidas à mesa como aperitivo. As pessoas parecem naturalmente pegá-las, desde que estejam disponíveis. Acho que é um pouco assim. Zesti correspondeu ao seu sorriso. O que você quer dizer? Mary perguntou curiosamente. Assim como se houver batatas fritas, a pessoa simplesmente as pegará. Se houver sexo disponível, o homem comerá um pouco. Ela riu um pouco da brincadeira e estendeu a mão para trás para prender o cabelo novamente. Mary coçou a cabeça enquanto pensava nisso. Não sei sobre isso. Ele disse. Ah, é? Zesti perguntou. Então se aproximou e estendeu a mão para ele novamente. Ele estava na metade do ato quando percebeu que ela estava fazendo um comentário, e a essa altura ele não se importava em provar que ela estava certa. Depois que eles estavam finalmente limpos e vestidos, Mary ficou em silêncio. Pensando em alguma coisa? Zesti perguntou. Sim, mas você ainda está planejando ir embora depois que essa conferência acabar, não é? Ele perguntou enquanto abotoava a camisa. Ansioso para se livrar de mim ou esperando que eu fique? Ela perguntou, mentalmente preparada para qualquer uma das respostas. Mas é este último, na verdade. Ele disse com alguma relutância diante da admissão. Ela assentiu. Sim, eu devo. Eu ainda sou a rainha, eu tenho meus deveres, mas você pode vir me ver quando quiser, e, se você me aceitar, eu adoraria voltar aqui. Só não faça muito barulho sobre isso com Aura. Provavelmente não é saudável para mim deixá-la com ciúmes. A expressão de Zesti era calorosa e relaxada, e parecia trazer o mesmo à tona em Mary. Acabei de perceber uma coisa. Ele disse surpreso. O quê? Zesti perguntou. Nós íamos jantar, nós esquecemos completamente. Ele revirou os olhos. Bem, eu estava bem com uma sobremesa longa e prolongada. Ela lhe deu um sorriso lascivo, e ao se aproximar dele, o beijou.
com mais confiança do que quando eles se tocaram pela primeira vez na noite anterior, e ele retribuiu com a mesma confiança, saboreando uma refeição mais requintada do que qualquer uma preparada até mesmo pelos maiores chefes do mundo. É melhor eu ir, ainda temos mais um dia de negociações para finalizar alguns detalhes finais, e acho que nossas duas irmãs nos questionarão sem piedade sobre o que aconteceu. Zexi disse com alguma relutância. Oh, maravilhoso! Mari disse enquanto pegava seu cajado e contemplava Aura esperando em casa com os braços cruzados. Bem, Aurli provavelmente vai querer detalhes obscenos para sua própria diversão, mas eu não invejo as perguntas de Aura. Zexi disse com simpatia. Eu também não, mas vou sobreviver. No entanto, para seu próprio bem, acho que vou pular a despedida quando você for para casa hoje. Disse Mare. Provavelmente é o melhor, mas venha me ver em minha terra natal em breve. Não é Nazarick, mas é meu lar, e é lindo à sua maneira. Zexi disse esperançosa enquanto estendia o convite. Planejo fazer isso. Mare disse firmemente, e então eles se afastaram da costa. A brisa da manhã soprou as tábuas na ilha no centro para frente e para trás, e libélulas correram entre eles novamente, às vezes pousando na pequena construção de pedra ali, às vezes pousando em uma taboa e fazendo-os balançar mais, de uma forma estranha. Para Zexi, parecia que eles estavam acenando a Deus. Quando a rainha retornou à sua residência temporária, sua meia-irmã ainda estava acordada esperando por ela. Ou você esqueceu, ou foi melhor do que o esperado. Era isso que eu tinha planejado dizer, mas, a julgar pelo jeito que você está andando, a última é a única possibilidade. Aurli disse com uma risadinha. Zexi nem tentou negar, ela se espreguiçou languidamente na frente da irmã e disse apenas: claro que sim, acho que os detalhes terão que esperar, provavelmente teremos que estar na reunião em breve. Aurli balançou a cabeça. O Lord Ains enviou uma mensagem informando que o evento seria adiado por 12 horas hoje. Os olhos de Zexi se arregalaram. Ele não. Ela disse incrédula. Ele fez isso, ele é muito sábio. Aurli disse sabiamente. Então peça a um servo que traga vinho, eu lhe contarei tudo, depois durma um pouco e esteja pronta para mais tarde. Zexi disse entusiasticamente enquanto Aurli alcançava o sino para chamar um servo. Quando Mari retornou à árvore que dividia com sua irmã, ela estava, como previsto, sentada em uma cadeira e olhando para a porta com os braços cruzados, infeliz, um olhar aparentemente pintado permanentemente em seu rosto. Irmã? Mari perguntou. Eu disse que você não diria não. Ela disse. Bem, você estava certa sobre isso, e não me arrependo de não ter feito isso. Mari respondeu enquanto fechava a porta atrás de si. O que acontece agora? Você vai com ela quando ela for embora? Aura perguntou, a raiva derretendo e uma expressão vulnerável a substituiu. Sua mão esquerda formou um punho e sua mão direita cobriu-o sobre os dedos, seus lábios formaram uma linha reta em seu rosto e seus olhos estavam abertos e fixos nele. Não, eu fico aqui, esta é minha casa, esta sempre será minha casa, assim como você sempre será minha irmã. Ele disse e colocou o cajado de lado. Eu sei parte do motivo pelo qual ela nos deixou. Aura disse calmamente. Mari levou um momento para entender o que ela queria dizer. Eu escondi isso de você, me desculpe, mas você deveria saber, é parte do motivo pelo qual eu estou, desse jeito, por você e ela. Aura disse timidamente. Mari ficou atordoado, não conseguia falar, aproximou-se e sentou-se na cadeira de Vime em frente à irmã e apenas olhou para ela com expectativa. Peroroncino, o irmão dela, ele se apaixonou por uma garota, isso o manteve fora da tumba. Eu descobri isso um dia enquanto Lady Bukubukushagama estava fazendo algo comigo aqui. Eu não entendi do que ela estava falando na hora com isso, mas ela estava murmurando sobre o irmão dela e sua ida embora por uma garota. Ela parecia triste. Foi depois disso que ela parou de aparecer com tanta frequência, como se não fosse a mesma coisa sem ele, e então, bem, Aura tocou o relógio em seu pulso para se tranquilizar. Você sabe então, eventualmente ela parou de vir, uma garota levou seu irmão embora, e isso a levou para longe de nós, e agora você, com uma garota. Os olhos de Aura se encheram de lágrimas. Eu só não quero que isso aconteça conosco. Se isso pode acontecer com os seres supremos, pode acontecer com qualquer um.
Sinto muito por ter escondido esse pedaço de conhecimento de você por tanto tempo, eu deveria ter te contado há muito tempo, mas eu não te via como um homem, apenas meu irmãozinho sensível que estava sempre nervoso. Talvez se eu tivesse, bem, talvez eu me sentisse diferente agora, talvez você tivesse se sentido diferente ontem à noite, mas eu não posso fazer essas escolhas de novo. O que está feito está feito. Aura disse com resignação. Mare sabia que ele deveria ter se sentido indignado por ela esconder tal conhecimento dele, mas naquele momento tudo o que ele conseguia sentir era tristeza por ela, pelo fardo que ela carregava e arrependimento pela ansiedade que ele involuntariamente e ignorantemente piorou, mesmo que tenha sido devido à escolha dela. Irmã, Aura. Mare se levantou e chegou perto dela, ele se ajoelhou onde ela estava sentada, e se inclinou para deixar os braços dela caírem ao redor dele. Ele retribuiu o abraço. Não importa o que aconteça, nada me levará embora, assim como Lord Ains, eu também ficarei, e serei seu irmão até o fim dos tempos, você nunca me perderá, nunca, não importa o que aconteça com qualquer outra pessoa, nunca, eu prometo a você. Ele disse sensivelmente. É a segunda vez que você me prometeu isso, então isso é confiança dobrada, nunca quebre, ou você quebrará meu coração irreparavelmente. Aura disse, e beijou a testa de Mare. Algumas coisas mudam, outras nunca mudam, e essa é uma que nunca mudará, disse Mare em resposta. Mare foi fiel à sua palavra naquela noite, quando o último dia de negociações terminou, e ele não compareceu à cerimônia de encerramento. Pelo menos foi produtivo. As duas províncias anãs concordaram em fornecer instruções de supervisão e parte do trabalho braçal na coleta de cristais vermelhos, enquanto o rei feiticeiro fornecia o trabalho dos mortos-vivos, para a surpresa de absolutamente ninguém, enquanto, por sua vez, o povo de Zesti fornecia transporte, e uma instalação de pesquisa e processamento seria estabelecida na província sob Aurli, enquanto o rei feiticeiro mantinha o controle sobre seu uso geral e distribuição por meio de um sistema de licenciamento rigoroso. A divisão de pesquisa de Demiurgo ficou em êxtase, enquanto a divisão de inteligência de Vanisa foi rápida em realocar alguns de seus prisioneiros condenados à morte para a divisão de pesquisa para esse propósito. Como sempre, a eficiência e os interesses cuidadosamente equilibrados foram dobrados na maquinaria do poder sempre crescente de Nazarick para o melhor efeito, e todos saíram não apenas tendo ganho algo, mas tendo entrelaçado seus interesses de tal forma que se tornou ainda mais impossível imaginar não fazer parte da mesma nação. Previsivelmente, o rei dos Quagoa pediu uma amostra dos cristais para seus guerreiros verem o que aconteceria, e isso se tornou uma prioridade imediata, o que elevou seu povo em importância. Mas tudo isso era menor para Zesti, presa como estava em seus próprios pensamentos. A ausência de Mara no dia de sua partida pesou um pouco mais sobre ela do que ela esperava, mas não era como se ela já não soubesse dos pensamentos dele. Então ela afastou o ressentimento mesquinho como indigno, e simplesmente aproveitou o fato de que ela podia sentir um pouco de falta dele. Ele não disse que a amava, nem ela mesma disse isso, ela havia se tornado mais do que uma pedra falante, pelo menos se ela pensou que sentia algum carinho ardente. Ainda assim, ela manteve suas expectativas contidas, e se despediu dos outros governantes, de joelhos diante do trono dos reis. Eles estavam todos alinhados, e um por um, enquanto diziam suas pazes, um portal se abriu e eles voltaram para suas próprias casas, espalhados pelo Império Feiticeiro, atravessando centenas de quilômetros em um único instante. Finalmente chegou a vez de Zesti, e ela sentiu os orbes vermelhos de Ainz ou Algon permanecerem nela muito mais fortemente do que em qualquer um dos outros. Não era surpreendente, dadas as circunstâncias dos últimos dias, mas ela sentiu que eles não estavam cheios de hostilidade, como os de Aura estavam. Em vez disso, era uma espécie de expectativa silenciosa dele que estava crescendo. Ela se perguntou o que ele viu quando levantou sua mão esquelética e disse algumas palavras tão baixinho que, até ela, com sua audição sensível, não conseguiu dizer o que ele havia dito. Ao lado dele, ela viu os olhos de Albedo e Demiurgo se expandirem em choque silencioso. Mas então o portal apareceu, e ela foi dispensada sem poder fazer sua pergunta. Ela se levantou, fez uma reverência e entrou em fila como os outros antes dela, e se viu novamente em sua sala do trono diante de seus súditos que a aguardavam.
Uma parte dela estava arrependida por ter deixado Nazarick, ou melhor, Mare, para trás. No entanto, era uma pequena voz dentro de sua cabeça e ela foi capaz de ignorá-la bem o suficiente, e se jogou na agitação do trabalho de governar uma província rica. Ela trocou correspondência com Mare nos dias imediatamente seguintes, embora o trabalho de estabelecer o novo comércio de recursos a mantivesse ocupada. E Mare supervisionasse a remodelação de terras nas colônias. Portanto, eles não puderam se visitar novamente tão cedo quanto qualquer uma deles esperava que pudessem. No entanto, se doía muito dentro de qualquer um, isso não era óbvio pela correspondência deles, que frequentemente incluía livros sendo negociados de um lado para o outro ou conversas sobre prazeres e atividades mundanas. Pouco foi dito que pudesse ser comparado a corações palpitantes, mas era uma companhia agradável, mesmo com a distância. Isso foi sem dúvida parte do motivo pelo qual Aura foi capaz de ficar um pouco mais à vontade com a crescente familiaridade de seu irmão com a rainha Meio Elfa, e por sua vez também o motivo pelo qual Mare ficou mais confortável falando sobre a correspondência deles com sua irmã. Então foi naquela manhã brilhante, cerca de 2 meses depois de Zexi ter chegado a Nazarick, que Mare estava deitado em sua rede lendo uma das cartas de Zexi quando ele chamou sua irmã, Aura. Ele gritou. Ela saiu, onde ele estava balançando para frente e para trás sob a sombra da casa na árvore. Sim, o que você quer, Mare? Ela perguntou casualmente. Acontece que Zexi também estava certa sobre algo. Ele disse. Ela olhou para ele com os olhos vesgos. O quê? Ela estava um pouco confusa. Você verá sua família crescer, parece que você vai ser tia. Mare disse com um sorriso largo que poderia ter sido tirado do rosto de sua irmã pela amplitude e entusiasmo de tudo isso, e ele estendeu a carta para ela. Ela a pegou incrédula e leu várias vezes, então o abaixou lentamente e olhou para seu irmãozinho. Bem, só há uma coisa a fazer então, não é? Ela perguntou. O quê? Ele perguntou, sem saber o que ela queria dizer. Precisamos ir até o Lord Ains e pedir um tempo para ir ver o nascimento do meu sobrinho ou sobrinha, e você tem que assumir a responsabilidade, irmãozinho. Aura disse com um sorriso arrogante no rosto e as mãos nos quadris. Você está certa, vamos vê-lo agora, tenho certeza que ele vai querer ouvir as notícias primeiro. Mare disse enquanto saltava da rede. Aposto uma corrida até lá. Aura disse com um sorriso. Você nunca muda, não é, irmã? Perguntou Mare. Não, algumas coisas nunca mudam. Aura disse orgulhosamente. E algumas coisas fazem isso. Mare respondeu, e cedendo à irmã mais uma vez, eles começaram a correr.